Meu nome é Moisés, celebrei agora esse ano 30 anos como pregador. Também sou autor de 7 livros, de uma novena. E há 23 anos atrás fundei em Minas Gerais a comunidade Filhos de João Batista, que dentre tantas coisas tem uma fazenda onde já passaram mais de 3.000 dependentes químicos. Quero registrar a presença dos meus irmãos de comunidade que estão ali na arquibancada, as minhas filhas também. Eu tenho 2 filhas de 19 anos, sou casado há 22. Quero agradecer o carinho de todos vocês, em nome também do padre Adriano Zandoná. Hoje, nessa madrugada, eu estarei com ele no Rosário. Então você é convidado a estar conosco no Rosário dessa madrugada de hoje. Amanhã também, às 10 horas da manhã, estarei lá no auditório, no Espaço Jovem, para um momento lá também com vocês. E várias pessoas perguntando como é que tem acesso para me dar um abraço e tudo. Nesse intervalo, eu vou abrir mão do almoço para estar lá na acolhida, ali próximo do rincão, para te abraçar e estar com você lá. Eu queria fazer um registro muito interessante antes da pregação. Ontem eu conheci aqui um grupo de pessoas que se juntaram de estados diferentes para levar a missão do PHN, nada mais, nada menos do que a Pastoral dos Surdos. Eu quero que você aplaude a Pastoral dos Surdos que estão ali, bem forte, bem forte, bem forte. Que maravilha! Esses irmãos se juntaram de vários estados para montar uma equipe para ficar durante todo o PHN, levando o PHN também para os nossos irmãos surdos. Deus abençoe, Deus seja louvado. Vamos estudar a Bíblia, amém, queridos? Abra comigo, por favor. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. A pessoa que não traz uma Bíblia para o PHN deveria ser presa. Pergunta para quem está do outro lado: cadê a sua Bíblia? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Acharam ou não? Que ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. E enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencieis o carisma que está em ti, que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisso toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Há 15 dias atrás nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, você sabe quem é? O primato de Pedro está em Mateus capítulo 16. Pedro, tu és pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E de Pedro a Leão são 267 papas. Agora, quem é Paulo? Paulo é o improvável. Poderia ser Pedro e Matias, aquele que entrou no lugar do traidor. Poderia ser Pedro e Tiago, aquele que morreu primeiro. Poderia ser Pedro e João, o discípulo amado, aquele que morreu por último. Mas por que Pedro e Paulo? Porque Paulo se transformou em coluna da igreja. A caminho de Damasco, ele faz uma experiência com a voz. E às vezes as pessoas perguntam: Moisés, por que você grita tanto? Porque o Salmo 29 e o livro de Jó no capítulo 37 diz que a voz de Deus é como uma voz de trovão. Há pessoas que só conhecerão a Deus numa experiência de voz.
É por isso que João Batista chega numa profecia de 700 anos dizendo: ele é uma voz que grita no deserto. Paulo, a caminho de Damasco, ainda como Saulo, faz uma experiência com a voz. Ele que não pertencia ao colégio apostólico dos 12, ele que não fazia parte dos 72 discípulos enviados, ele que não fazia parte do grupo dos 500 que viu Jesus ressuscitado, ele nunca viu Jesus com seus olhos, mas a caminho de Damasco, ele faz uma experiência com a voz. Fazendo uma experiência com a voz, ele entra na casa do sacerdote Ananias. Na casa de Ananias ele recebe o batismo no Espírito Santo. Alguém que já é inteligente, falava 4 idiomas, agora convertido, batizado no Espírito Santo. 7 meses depois, ele submete o seu ministério à igreja, e agora Paulo se transforma numa bomba de converter pessoas. Os biblistas dizem que se nós colocarmos em linha reta tudo que Paulo viajou em todo o seu ministério, daria a volta ao mundo 3 vezes. É claro que Pedro é papa, mas é Paulo que organiza 75% de toda a comunidade cristã. Vale lembrar que a igreja começa nos primeiros séculos não num templo de pedra, mas começa numa igreja domiciliar. É por isso que a Bíblia diz: carta à igreja que reúne na casa de Lídia, a igreja que se reúne na casa de Jope, a igreja que se reúne na casa de Cornélio, a igreja que se reúne na casa de Filemon. Paulo organiza essas comunidades cristãs, e ele vai inflamando essa igreja, e vai inflamando essa igreja, e à medida que as igrejas vão se levantando, ele vai alimentando essas igrejas com cartas apostólicas, que nós chamamos na Bíblia de as 13 cartas paulinas. Carta de São Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Colossenses, 1ª e 2ª carta de São Paulo a Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta de São Paulo a Timóteo, carta de São Paulo a Tito e carta de São Paulo a Filemon. Paulo é o maior pregador da história da igreja católica. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, vai aplaudindo, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Diga para quem está do seu lado: Paulo, abra a boca, Paulo é o maior pregador da igreja católica. Essa bomba de evangelizar vai fazer 2 viagens para a Macedônia. A pregação começa agora. Nós vamos estudar as 2 viagens de Paulo à Macedônia. Só se você me der um sorriso e uma salva de palmas para Jesus. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aonde eu estou? Nossa, que vontade de morrer. Eu vou me pular ali embaixo. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aonde que eu estou? Na primeira viagem de Paulo à Macedônia, ele passa por uma cidade chamada Icônio. Qual é o nome da cidade? Ali era sábado, à noite. Ele entra na sinagoga e começa a pregar. Fala algumas verdades que foram faladas aqui, e começa um motim para apedrejá-lo. O clima não está muito legal, porque depois de uma pregação você se sente esgotado. Agora imagina depois de uma pregação onde todo mundo quer matar você. Então Paulo sai da sinagoga no meio daquela farofa, procura um lugar para se hospedar. O nível está muito baixo, e então Paulo é aconselhado a não dormir ali em Icônio. Então ele vai para uma cidade vizinha chamada Listra. Qual é o nome da cidade? Se você não abrir a boca, eu juro que eu paro com a pregação aqui. Qual é o nome da cidade? Na cidade de Listra, antes de dormir, Paulo vai passear na praça. Diga aleluia. E encontra um grupo de jovens batendo papo e comendo sanduíche na praça. Diga aleluia.
E ele começa a pregar para esses jovens e ninguém deu ideia para ele. Ô noitezinha do inferno. Numa polêmica em Icônio, chega em Listra, ninguém dá ideia para ele. Mas no final da noite chega um garoto que nós não sabemos a idade. O nome desse garoto é Timóteo. Bate no seu peito e diz: eu sou esse Timóteo aí na pregação. Abre a sua boca, independente se você é homem ou mulher, jovem ou não. A minha pregação é sobre isso. Diga: eu sou esse tal de Timóteo que Moisés vai falar. Depois de uma noitezinha do inferno, tudo dando errado, o garoto Timóteo chega a Paulo e diz: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Paulo coloca a mão na cabeça daquele menino já cansado, doido para jantar, tomar um banho e deitar. E ele começa: naquele momento Timóteo é batizado no Espírito Santo. Paulo dorme a noite inteira e vai embora. Diga comigo: 2 anos se passaram. Eu estou agora na segunda viagem de São Paulo à Macedônia. 2 anos se passaram e eu agora não estou mais em Atos 14. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aonde que eu estou? Quando Paulo volta 2 anos depois em Listra, o garotão Timóteo é um fenômeno. Esse garoto tá voando alto, igual a águia do símbolo do PHN 2025. Diga para quem está do seu lado: Timotinho está arrebentando a boca do balão. Abre a sua boca, diga para quem está do outro lado: Timóteo, Timotinho, Timotão está arrebentando a boca do balão. Em 2 anos esse garoto converteu a mãe, Eunice. Qual é a mãe dele? Eunice. Em 2 anos ele converteu a sua avó, Lloyd. Qual é o nome da avó? Lloyd. Em 2 anos esse menino já está pregando na região inteira. A fama dele se espalha pela Macedônia. Desce para Damasco, desce para Panfilha, desce para Cilícia. Esse menino está pregando. A conduta dele está se espalhando. As pessoas estão falando a respeito dele. Quando Paulo chega e acha esse menino voando alto, arrebentando a boca do balão, Paulo pega esse menino e traz para perto e diz: a partir de agora você será meu ajudante. Paulo começa a investir nesse garoto. Tanto é que ele manda 2 cartas pessoais e personalizadas para ele. É a primeira carta de São Paulo a Timóteo com 6 capítulos e a segunda carta de São Paulo a Timóteo com 4 capítulos. Ensinamentos maravilhosos sobre vida missionária, sobre PHN, sobre fé, sobre conversão. Ele começa a ensinar esse menino. No primeiro momento Timóteo é ajudante de Paulo, depois Timóteo é ajudante de Barnabé, depois Timóteo começa a fazer missão sozinho, depois Timóteo começa a sair liderando missões. Esse menino começa a voar e a fama dele começa a se espalhar. E Paulo, quando está preso numa deprê, Paulo manda carta para ele dizendo: eu estou com saudade de você, quando vier me visitar traz a escova de dente e o casaco que eu deixei na casa da sua mãe e da sua avó. Há uma intimidade de pastor e ovelha entre os dois. E esse menino é tão fenomenal, mas tão fenomenal, que ele vai terminar a sua missão como bispo da igreja de Éfeso. E nós celebraremos 26 de janeiro a festa de São Timóteo, bispo da igreja católica apostólica. Diga para quem está do seu lado: Timotinho é fenomenal. Só que agora nós estamos com um problema.
Me pergunta, qual é o problema, Moisés? Pergunta para quem está do seu lado, qual seria o problema do Timóteo? Toda pessoa que experimenta a fé e a conversão. Falamos sobre a fé de Paulo e a conversão. Falamos sobre a fé de Timóteo e a conversão. Timóteo agora vai enfrentar 3 coisas para viver isso e para viver o PHN. Primeira coisa que Timóteo vai enfrentar, diga comigo, conflitos familiares. Abra a boca, você já morreu no meio da pregação? Diga comigo, conflitos familiares. Gente, esse menino é um fenômeno. Eu demorei 6 anos para trazer um parente para Deus. Esse menino com 2 anos converteu a mãe e a avó. Agora, enquanto a mãe e a avó não se convertem, você que sabe muito bem as características afetivas e emocionais de uma mãe e de uma avó, imagina em 2 anos a pressão psicológica que esse moleque enfrentou. E para completar o babado, o pai dele é pagão. É por isso que o pai dele não aparece na Bíblia. O pai dele é pagão, de uma região que se falava grego. Além dele não crer em nada, além dele ser pagão, ele era puxado para as crendices, para os esoterismos. Porque é na Grécia que nasce a filosofia grega e o paganismo e algumas coisas contrárias àquilo que nós cremos hoje. Esse menino tem que aguentar a pressão da mãe, a pressão da avó, e tem que aguentar um pai pagão dizendo: tudo seu é igreja, você agora não quer trabalhar, agora todo dia você reza, agora você levanta cedo para ir à missa, eu não vejo mais você namorando, parece que você não tem vida, você não dança mais, você não tem amigos, você não sai de noite. A vida desse moleque durante 2 anos vai se transformar num inferno domiciliar. A família fazendo pressão, e a família fazendo pressão, chamando ele de doido, de fanático, de desequilibrado, dizendo que igreja não enche barriga de ninguém. Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Esse Timóteo vai ter, agora que experimentou fé e conversão, agora que experimentou o PHN, ele vai ter que ter armas sólidas e seguras para aguentar a pressão dentro de casa. Pergunto para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Não se iluda, quando você voltar para casa, a sua família não vai aplaudir você, ela não vai. E talvez alguns que se converteram no PHN 23, 24 ou 20 ou 19 estejam passando por isso, e você está recebendo esse ensinamento, aleluia, nessa manhã. E você que experimentar a fé, a conversão, o PHN aqui, você vai passar por isso a partir de segunda-feira. O que acontece com a nossa família é difícil de entender. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Eu disse para vocês que na nossa fazenda já passaram 3.000 dependentes químicos. Todo dia alguém te pede ajuda por causa de um filho. E quando o filho conhece a Deus, começa a rezar o rosário, começa a ter comunhão diária. Quando ele não escuta mais qualquer coisa, quando ele não quer mais beber, ao invés da família ficar feliz, a família persegue esse jovem que agora conheceu Jesus. Diga para quem está do seu lado, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Abra a boca, olha nos olhos de quem está do seu lado e diga: vai ficar tudo bem, Timóteo. Ó, Timóteo, vai ficar tudo bem, Timóteo. Diga para quem está do outro lado: vai, Timóteo, vai ficar tudo bem, Timóteo. Vai ficar tudo bem, Timóteo. Qual é o problema da nossa família? É que Jesus te quer por inteiro. E quando eu falo por inteiro, é por inteiro mesmo. Carta de São Paulo aos Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14. Se nascemos, nascemos por ele. Se morremos, morremos por ele. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo que existe, existe para o louvor da sua majestade. Atos dos
após o capítulo 27, nele nós respiramos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Lucas capítulo 10, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a Ele prestarás culto. A glória é de Deus, a honra é de Deus, a tua vida é dele, o seu carro é dele, a sua moto é dele, a sua faculdade é dele, a sua sexualidade, vai aplaudindo, tudo é dele, tudo é dele. Deuteronômio capítulo 18, eu sou um Deus ciumento e não divido a minha glória com ninguém. Deus te quer por inteiro, a sua família não entende. Sacode quem está do seu lado e fala: vamos, Timóteo. É por isso que Jesus falou em Lucas 4:24 que o profeta não vai ser reconhecido na sua própria casa. É por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 6: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Numa casa de 5 pessoas, 2 vão perseguir 3, 3 vão perseguir 2. Sereis levados nos tribunais pelos seus próprios parentes. Fala para quem está do seu lado: que bagaça é essa, meu irmão? Esse garoto aqui é um fenômeno. Eu demorei 6 anos para converter a primeira pessoa da minha casa. Esse moleque em 2 anos pegou a mãe e a avó numa tacada só. Esse menino é um fenômeno. É um fenômeno. Levanta sua mão direita para receber e olha para mim. Eu estou dizendo em nome de Jesus que vai ficar tudo bem. Acalma o teu coração. Volta para tua casa cheio de paz, com muito juízo. O tempo vai passar. Suas atitudes, a glória de Deus e a manifestação e a majestade de Deus vão mostrar para a sua família o que Ele fez na sua vida. Se você toma posse disso, pode aplaudir. Eu tenho 31 anos de vida com Deus, 30 pregando e 31 na igreja, de uma caminhada invejável. Eu nunca tive crise, eu nunca olhei para trás, eu nunca olhei para baixo, ninguém nunca me viu nem chorando. Há 31 anos que a minha caminhada é estruturada e metade da minha família ainda não veio para a igreja e a minha mãe já faleceu sem entender que troço é esse que o Moisés faz. E está tudo bem, porque a obra que Deus fez na sua vida, ela excede o conhecimento das pessoas. Não casse confusão na sua casa, senão eu mesmo vou bater na sua cara. Volta para sua casa e coloque o pé no chão. O coração está no céu, diga aleluia. Mas o pé está no chão. Equilíbrio emocional. A partir de agora você vai meter a cara em livros, vai ler, vai estudar, vai fazer jejuns sólidos e não fanáticos. Ah, Moisés, meu filho jejua 3 vezes por semana, eu estou preocupado com ele. E como é que ele é? Ah, muito nervoso, impaciente, não conversa com a gente, só fica no quarto. Foi psiquiatra, seu filho é louco. A partir de agora você volta para o equilíbrio. Como dizia o padre Adriano Zondoná, quando a gente começa meio fanático, que é uma radicalidade sincera.
Mas aí o tempo vai podando a gente, as coisas vão entrando no lugar, a gente vai se estruturando, você vai aprendendo a estudar, aí você vai lendo a Bíblia, vai frequentando a sua paróquia, as coisas vão chegando no eixo. Há momentos na sua família que você vai ter que ceder, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando de ceder por algumas escolhas. Não casse confusão na sua casa, porque quem conheceu Jesus foi você. Eu acredito que Timóteo não é um cara louco, fanático, alienado. Eu acredito que Timóteo é um menino, ele estuda, ele ora, e quaresma de São Miguel, jejum de Daniel, ele ora na madrugada, ele ora no monte, ele come livro com arroz e feijão, ele começa a estudar a Bíblia. É um cara que namora na castidade, mas também é um cara que depila, também é um cara que se maqueia, também é um cara que está com a unha legal, também é um cara que veste umas roupas dignas, é um cara que está atualizado, uma pessoa inteligente, que sabe conversar, que se posiciona, que ajuda a sua mãe a lavar louça, que arruma a cama quando levanta, que junta o lixo do banheiro. Esse Timóteo é sensacional. Para você ficar em paz com a pressão que a sua família vai fazer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você ter certeza de que você está no equilíbrio correto. Por que às vezes a sua família te incomoda? Porque realmente você está fora do eixo. Quando você está equilibrado corretamente, você não se importa. Imagina você chegando na sua casa do PHN e alguém parece que o capeta chegou primeiro na sua casa. Aí você chega lá e fala: aham, mais alguma coisa? Mãe, a senhora quer falar também? Pai, mais alguma coisa? Irmão, calopsita, quer falar? Cachorro, quer? Gato. Você não abre nem a boca. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Vocês não vão tirar de mim aquilo que Deus plantou no PHN dentro do meu coração. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Diga comigo, Moisés está falando de equilíbrio emocional. Sacode quem está do seu lado e diga isso. Ele está falando de equilíbrio emocional. Então a primeira lição: você não vai ser aplaudido na sua casa. A segunda lição: atinja rapidamente o equilíbrio. Porque estando equilibrado, a pressão da sua casa não te incomoda. Eu volto a dizer, são 31 anos de uma caminhada invejável. A minha família no primeiro momento perseguia, no segundo momento viu que não adiantava perseguir, hoje entende? Não. Mas a poeira baixou e está tudo bem. Não precisa que ninguém entende, não precisa que ninguém fique feliz, não precisa. Talvez amanhã você vai pegar a dona Eunice, vai pegar a dona Lloyd, talvez até amanhã você vai pegar o seu pai pagão, seu irmão, seu primo, tá? Isso é bônus. Salvar alguns é bônus. O primeiro momento é sobreviver na fé, não deixar a peteca cair, não perder a unção, não perder o fogo, não perder o PHN. Para isso, equilíbrio emocional. Coloca seu pé no chão, equilibre as suas coisas, organiza a tua história, participe da sua casa, tenha boa conduta, cresça em virtudes, ajuda no que for preciso. Quem sabe daqui uns 30 anos não convertemos ninguém, mas pelo menos deixaram a gente tranquilo, e tá tudo bem, tá tudo. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? Diga comigo, esse Timóteo é um fenômeno. Abra a boca, diga comigo, esse Timóteo é um fenômeno. Abraçou a fé, se converteu, PHN, primeiro conflito familiar. Diga comigo: obrigado, Jesus.
O Senhor poderia ter alcançado outros da minha casa. O Senhor decidiu começar por mim. E eu volto para casa determinado. Eu não vou caçar confusão. Tudo que Deus falou, Ele falou foi comigo. Não falou com outras pessoas. A hora delas vai chegar. Mas Ele falou foi comigo. E a pressão é normal. E está tudo bem. Por que eu digo isso? Ah, irmão, porque lá em casa só eu rezo. Fechou, é nós. Ah, irmão, que é tão difícil, porque eu voltei do PHN animado, motivado, decidido. A minha família nem me acolhe. É difícil, né, irmão? Quando a gente não é acolhido na sua própria casa. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Quem está me ouvindo, diga amém. Pode dar um glória a Deus sem eu pedir? Esse Timóteo é um fenômeno. Eu acho que ele era de Minas Gerais, não tem lógica. Segundo tipo de conflito que o Timóteo vai viver. Eu estou falando de fé, conversão e continuidade. Estou falando PHN. Estou fazendo uma pregação inteligente para gente inteligente. Diga amém. Pelo menos eu acho. Conflitos familiares, conflitos pessoais. Bate no seu peito e diz: eu terei que me enfrentar. É uma pena que você não lê Bíblia. É uma pena. Eu já li 7 vezes. É uma pena que você não lê. Paulo está na cadeia e ele escreve uma carta dizendo: Timóteo, eu estou preocupado porque você está vivendo à base de água e já apareceu desconforto no seu estômago. Está lá, carta de São Paulo a Timóteo. Paulo está preso, está preocupando que o outro está tendo azia, queimação, indigestão, porque não está comendo direito. O que Paulo está dizendo? Você precisa se enfrentar, meu filho. Depois Paulo escreve a Timóteo na mesma carta, no capítulo seguinte, dizendo: Deus não deu a você um espírito de timidez. Por que você está calado? Por que você está escondendo atrás da caixa? Vamos, meu filho, dá um jeito na vida, meu filho. O que Paulo está dizendo? Você precisa se enfrentar. Depois Paulo diz: não seja vitimista, não. Que ninguém despreze você por ser jovem, mas torna-te modelo na sua conduta. Cuidado com aquilo que você posta, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você veste, cuidado com aquilo que você faz. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você precisa se enfrentar, meu filho. Vamos, meu filho. Portanto, Paulo está propondo a Timóteo uma política de enfrentamento, dizendo: olha a sua saúde, olha o seu corpo, olha a sua personalidade, olha o seu caráter, olha a sua conduta. Paulo está dizendo: você precisa se enfrentar. Hoje eu uso e parafraseio a boca de Paulo, a frase de Paulo, para dizer aos Timóteos em 2025: você vai ter que se enfrentar. Diga para quem está do seu lado: a vida boa acabou. Ah, Moisés, mas você não conhece a minha história. Hashtag terapia. Ainda há um grande tabu no meio dos cristãos a respeito de terapia. É porque eu resolvo tudo no sacrário e fica fazendo besteira aí, e a gente tem que engolir.
A cada 52 minutos uma pessoa suicida no Brasil. Inclusive nós tivemos 47 suicídios de padres nos últimos tempos. Então hoje é mais que comum no retiro do clero um psiquiatra dar uma palestra falando sobre borderline, sobre síndrome de burnout, sobre depressão, sobre síndrome do pânico. Muitos de nós, filhos de pais separados, problema na infância, abuso sexual, e você está aí lutando à espera de um José, mas você é uma pessoa vitimista, pegajosa, você é uma pessoa ciumenta. Como é que Deus vai colocar a gente de Deus na sua... Você precisa se curar, Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus, me dá uma Maria, me dá um José, ó Pai, e agora? Quem poderá me defender? E Deus olha para a terra e diz: eu vou lascar com a vida de um José e de uma Maria, colocando a sua vida doente do jeito que você está. Você não consegue cuidar de si, como é que você vai cuidar da vida dos outros? Sacode quem está do seu lado e fala: tu está ficando louco. Se tranca no seu quarto, fica dia e noite lendo vida de santo e seguindo influência católica e não se cuida. Faça terapia, leia livros, participe de eventos interessantes, escute palestras, pregações, faz uma academia, faz uma caminhada, cuida da sua saúde, organiza a tua vida. Sacode quem está do seu lado e fala: tu está ficando louco. É por isso que Paulo lá na cadeia, com tantas coisas para fazer, fala: eu estou preocupado com o teu estômago, tu está relaxado. Eu estou preocupado com o teu comportamento, tu está muito tímido. E atrás dessa timidez tem um trauma que você não quer resolver. Eu estou preocupado porque você não se enfrenta, a sua conduta está duvidosa. Eu não estou falando de pecado, outros pregadores já falaram de pecado. Eu estou falando de maturidade espiritual, eu estou falando de saúde emocional. Tem que colocar ordem nas coisas. Olha para quem está do celular e fala: você está com um cara que está ficando doido, você está ficando doido. Acabamos de descobrir por que o jovem chega na faculdade, na universidade e perde a fé. Porque pleiteia sucesso profissional, mas não tem saúde emocional e psíquica. Você está doente. Se eu chegar na faculdade hoje, eu coloco fogo naquela faculdade, eu abro grupo de oração naquela faculdade. Todo dia alguém me liga: Moisés, o meu filho, eu não podia engravidar, a igreja fez novena, eu engravidei, o meu filho é fruto de milagre. Ele cantava, pregava, eu até achei que ele ia ser padre. Agora com 18 anos, o miserável entrou na faculdade e diz que agora é ateu, que não acredita mais em Deus. O que eu faço? Falei: vamos quebrar a cara dele. Não é Timóteo que perde a fé. Timóteo abre grupo na faculdade. Timóteo ora pelo professor. Timóteo ora pelos pagãos. É Timóteo que converte a universidade. Não é Timóteo que perde a fé. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou já morreu? Em nome de Jesus, chega
PHN 2025 chega. Chega de experimentar PHN, querigma, seminário, grupo de oração, EJC, TLC, acampamento, jovens sarados. Chegar na faculdade e dar uma diarreia na sua cabeça e você esquecer de tudo que Deus fez na sua vida e agora dizer que você não acredita mais em Deus. Chega, chega. Fala para quem está do seu lado: Timóteo, chega, chega, chega. Fala! Chega. Primeiro, conflitos familiares, depois conflitos pessoais. Bate no seu peito e fala: eu vou ter que me enfrentar. Quantas vezes eu fiz retiro de silêncio? Quantas vezes eu fiz direção espiritual? Quantas vezes eu gastei todo o meu dinheiro comprando livros? Para quê? Para eu me conhecer, para eu conhecer minhas misérias. Quantas vezes eu digitei os meus defeitos e colei no espelho para eu me enfrentar? Porque a nossa luta é contra nós mesmos. O último inimigo a ser vencido é o próprio ser humano, é a carne. É por isso que São Paulo diz aos Romanos capítulo 7: há um negócio maluco dentro de mim. Eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Em mim o bem não habita. Mas parece que ele escutou minha pregação. Aí ele falou: eu entendi. Eu agora prefiro gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a graça de Jesus Cristo. O nome disso é enfrentamento. Fala para quem está do seu lado: vamos para cima, meu irmão, vamos para cima. Meu tempo está acabando. Diga: bando de hipócritas. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Onde estão os Timóteos dessa geração? Onde estão os Timóteos dessa geração? Conflito familiar, conflito pessoal. Último, conflitos religiosos. Fala para quem está do seu lado: sujou agora. Com muito respeito, muitas de nossas paróquias não ficam felizes quando os jovens entram na igreja. Não ficam. Ah, porque isso é fogo de palha, eu já vi isso antes, eu também já fui assim. É porque não está preparado para assumir responsabilidade, porque é muito jovem, ainda não sabe nada da vida. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, bebê. E é por isso que o Papa João Paulo II abraçou a juventude. O Papa Francisco abraçou a juventude, dizendo que a gente precisa estar na igreja. É fácil? Não. Eu tomei muito gancho, muito banco, muito pito, muita ferrada. Toda vez que eu me sobressaía em alguma coisa, alguém dizia: tá muito, botava eu no banco de novo. Eu já estou com quase 50 anos e eu sobrevivi. Por que eu sobrevivi? Olha o que Paulo diz para Timóteo: quanto a isso, meu filho, que ninguém despreze você por ser jovem. Ao contrário, reaviva o carisma de Deus que está em ti. Quando eu coloquei a mão na sua cabeça e você foi batizado no Espírito Santo. Como é que você vai provar o seu lugar na sua paróquia? Quando alguém abraçar você e dizer: Jesus te ama, eu também? Não. Quando a sua santidade transpassar os bancos da sua paróquia.
Escuta, escuta, escuta. A sua santidade precisa transpassar o banco. Como diz o salmista, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque um dia, Senhor, em tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Você precisa amar a sua paróquia, amar o seu padre, amar o seu bispo, ser santo na sua paróquia. Mete a cara na igreja. A igreja é a tua casa, a igreja é o teu lugar. Com o tempo, os processos, a maturidade, as coisas vão se encaixando no seu devido lugar. E tá tudo bem. Fala para quem está do seu lado: se você caçar confusão na sua paróquia, eu vou quebrar você. Escuta para receber. No primeiro momento, o jovem ocupa na igreja aquilo que pode. Depois começa a ocupar aquilo que conquistou. Timóteo é bispo. Timóteo é bispo. O garotão dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me acolhe, o meu padre não gosta de mim. E Paulo falou: cala a boca, que ninguém despreze você, porque você é jovem. Ao contrário, reaviva a chama do seu coração, porque eu orei por você, porque eu entendo você. E Paulo diz: enquanto isso não acontece, dedica ao conhecimento da Sagrada Escritura. Estude. Todo mundo pregou aqui contra o celular. Aproveita que você vai abandonar muito o seu celular e começa a estudar a Bíblia, porque tudo que você precisa está dentro da sua Bíblia. Paulo falou para aquele garoto: mete a cara no conhecimento da palavra e deixa as coisas acontecer naturalmente. A fama se espalhou. De ajudante se tornou líder e terminou seu ministério como bispo. Esse garoto é fenomenal. Diga para quem está do seu lado: não caça confusão na sua paróquia. Levanta a mão direita para receber. O lugar que é seu na sua paróquia já está reservado. Deus já colocou sobre a tua vida vários dons, ministérios, carisma, chamado, vocação. A obra é de Deus, e aquilo que é de Deus ninguém mexe. Ninguém vai tocar na missão que Deus tem para você. Fica firme, fique sóbrio, fique lúcido, cresça, amadureça, estude, conquiste o seu espaço. O tempo passa e amanhã, num 26 de janeiro, celebraremos o bispo da Igreja Católica, Timóteo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Meu tempo acabou. Bando de hipócritas, meu tempo acabou. Primeiro desafio de um jovem PHN que ia experimentar fé e conversão. Diga para quem está do seu lado: conflitos familiares. Segundo tipo de um jovem PHN que ia experimentar fé e conversão. Diga comigo: conflitos pessoais. Terceiro e último, diga comigo: conflitos religiosos. Vai ficar tudo bem. Fica de pé. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Bem forte. Vamos. Yeah!
Abraça quem está do seu lado e fala: vamos, Timóteo! Cadê os Timóteos aqui? Levanta o braço, a juventude PHN. Aí. Foi esse amor que nos trouxe aqui, e é isso que nós vamos cantar. Se tiver alguma coisa para rodar aí, já levanta, porque é uma juventude que está se erguendo. O Moisés já pegou a toalha dele. Isso. Simbora, time! A gente vai encerrar esse momento assim lá em cima, cantando o nosso hino do PHN, erguendo uma juventude para essa geração. Uma juventude sarada, cheia de Deus. Um Timóteo. Uma juventude, Timóteo. Uma juventude ousada. Uma juventude com uma maturidade espiritual, com uma maturidade humana. Isso, vem pra cima. Chega a pedir. Simbora, time! O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá. Tudo vai se transformar. Vem em Cristo e conversão. Ao pecado dizer não, só vem. Esse mundo não convém. O sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte e te salvar. E no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vai! O amor de Deus nos trouxe aqui, todo aquele que se abrir verá. Tudo vai se transformar. Vem em Cristo e conversão. Ao pecado dizer não, só vem. Esse mundo não convém. O sangue libertou e a morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte te salvar. E no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Só você, vai. Salvação, esperança e júbilo. 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 Salvação. Queridos, eu tenho 1 minuto. Levante seus braços. 1 minuto eu tenho. 1 minuto. Vai pedindo para Jesus que você quer ser esse Timóteo. Vai rezando, reza. Reza, fala: eu quero ser esse Timóteo. Me batiza, me unge, Batiza. me amadureça, me cresça. Vamos, cadê a sua oração?
Batiza, Senhor. Vai pedindo, Senhor, eu quero ser esse Timóteo. Vem, Senhor, me Eu arrebenta. quero, Senhor. Assim como naquela noite em Listra, eu recebi o Espírito Santo pelas mãos de Paulo. Hoje eu quero nesse PHN receber também. Vai orando, você que ora em línguas, vamos. Você que ora em línguas, com a sua voz, com a sua palavra. Eu quero, Senhor, eu quero fazer a trajetória de Timóteo. Eu quero ser fiel ao teu fim na juventude, na alegria da juventude, na vitalidade da minha juventude. Eu quero ser, Senhor. Vai pedindo, Senhor, maturidade espiritual. Eu quero, Senhor, maturidade espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Força, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.